Tem momentos da vida em que a dor muda tanto a gente que pela primeira vez a gente começa a se perguntar: e eu? E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. Depois de ter perdido meu filho, do vazio emocional, das tentativas de mudar, eu comecei a perceber que alguma coisa dentro de mim havia despertado. E foi curioso porque isso começou justamente quando eu fui morar numa casa alugada pela primeira vez. Durante os meus longos anos de casada, eu vivia em casas cedidas pelos familiares, mas pela primeira vez, naquele momento, naquele lugar que eu poderia chamar de meu, eu pude pensar um pouco sobre mim, olhar para dentro, respirar um pouco mais. Mesmo que ainda existisse dor, mesmo que existisse muita confusão dentro de mim. E foi naquele lugar que eu comecei a me ouvir. E naquela época, o meu então marido continuava trabalhando fora da cidade. Então eu passava muito tempo sozinha. E foi no silêncio daquela casa que eu comecei a pensar sobre muitas coisas da minha vida, do meu casamento, da mulher que eu tinha me tornado, das coisas que eu aceitava, das coisas que eu anulava, das coisas que eu sentia e principalmente das coisas que eu tinha deixado de sentir. Porque às vezes a gente passa tanto tempo tentando deixar tudo funcionando que nem percebemos a si mesma. E foi naquele silêncio que eu comecei a enxergar partes minhas que estavam apagadas há muito tempo. Eu comecei a perceber padrões emocionais, histórias que se repetiam, feridas antigas, comportamentos que pareciam normais, mas que na verdade estavam me machucando há muito tempo. E pela primeira vez eu comecei a pensar: é sério que eu quero viver isso o resto da minha vida? E essa pergunta ficou ecoando alguns dias, porque até então eu achava que as coisas podiam melhorar. Eu achava que o amor fosse suportar tudo. Eu achava que eu poderia ter mais paciência, que eu poderia esperar mais, orar mais, tentar mais uma vez. Mas naquele momento algo tinha despertado dentro de mim. É como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. E eu comecei a enxergar a minha vida de uma forma muito mais consciente. Porém, junto com o despertar, veio também alguns medos, porque é muito difícil pensar em recomeçar quando você não sabe como vai sobreviver. Pois naquela época eu estava desempregada. Então me veio muitos pensamentos: como eu vou pagar o aluguel? Como eu vou continuar? E se eu tiver tomado a decisão errada? Será que eu vou conseguir sobreviver? E quanto mais eu pensava, mais eu percebia o quanto eu tinha medo de depender emocionalmente e financeiramente de alguém. Então eu comecei a conversar com Deus, não de uma forma religiosa, mas de uma forma sincera, como quem conversa com um amigo, desabafando. Eu sempre fui muito envolvida na igreja. Eu era líder de ministério. As pessoas me conheciam como alguém forte, uma mulher equilibrada, uma mulher cristã. E isso pesou muito dentro de mim, porque eu pensava: o que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão falar? Como pode uma mulher da igreja passar por isso? E talvez uma das maiores prisões emocionais seja viver sustentando uma imagem, quando por dentro a alma está cansada, se esgotando. Mas foi justamente ali que eu comecei a perceber algo muito importante. Deus não estava preocupado com a minha aparência. Ele estava olhando a minha verdade, para a minha dor, para os meus sentimentos, para a minha alma. E isso mudou completamente a minha forma de enxergar Deus. Porque pela primeira vez eu entendi que o meu relacionamento com Deus precisava ser maior do que o medo da opinião das pessoas. No final das contas, ninguém conhecia as minhas dores. Ninguém sabe o que estava passando dentro de mim. Ninguém conhecia minhas lágrimas silenciosas. Ninguém conhecia as minhas orações. Só Deus. Eu lembro que eu fiz uma oração muito específica. Eu disse: Deus, se esse for o caminho que eu devo seguir, me mostra que eu vou conseguir continuar. E eu me lembro que eu até me emociono quando eu lembro disso. Uma amiga antiga entrou em contato comigo. A gente não se falava há anos. E ela disse o seguinte:
Você está desempregada? Porque existe uma vaga em aberto aqui na empresa exatamente com o meu perfil. E algo muito forte eu senti dentro de mim. É como se Deus dissesse: sim, você vai conseguir continuar. E foi naquele momento que eu comecei a reconstruir minha vida financeira. Inclusive, eu trabalho lá até hoje na gravação desse vídeo. Talvez para muita gente isso pareça coincidência, mas para mim foi resposta. Porque eu pedi um direcionamento de Deus e em menos de 24 horas eu recebi essa ligação. E naquele momento eu percebi que Deus estava comigo, mesmo eu com medo do futuro, mesmo sem eu saber como as coisas iriam proceder. E a Bíblia sempre dando luz e direção, a palavra de Deus sempre iluminando a nossa vida quando a buscamos. Eu vou citar aqui para vocês o verso que falou comigo nesse período. Está em Isaías capítulo 41, verso 10, que diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E foi assim exatamente que eu me senti, sustentada. Não porque eu era forte, mas porque Deus me sustentou enquanto eu reaprendia a viver. Talvez hoje você esteja vivendo um conflito silencioso dentro de si. O que merece, o que suporta, o que precisa deixar, o que finalmente Deus quer para a sua vida? Então, deixa eu te dizer uma coisa com carinho. Às vezes, o começo do recomeço não acontece quando tudo muda, mas começa quando finalmente você começa a se enxergar. E nos próximos vídeos eu quero continuar compartilhando como foi difícil enfrentar as decisões mais difíceis da minha vida e como Deus começou a reconstruir em mim uma mulher que eu mesma tinha esquecido. Você não está sozinho.